Abra a tua Bíblia, por gentileza. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 15. Deuteronômio Ontem nós falávamos a respeito. Aliás, você tem aí as referências de ontem? Repitam comigo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Diga comigo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando nós recebemos uma direção de Deus, tem pessoas que vivem sem direção, não sei se você sabe disso, vive sem direção, porque ele nunca busca direção, então ele sempre segue a sua própria direção, e só caminha em círculo. Ontem nós falávamos uma coisa extremamente importante, tem pessoas que ficam tentando encaixar Jesus na sua agenda, se Jesus for encaixar você na dele, você está frito. Se Jesus for tentar, porque com a medida que a gente mede, a gente é medido, nós somos medidos. Se nós formos tentar encaixar o Senhor na nossa agenda, o diabo vai tumultuar a nossa agenda de coisas, só ativismo, coisas improdutivas, pouco resultado, ou nenhum resultado, e só ativismo, movimento, corre para lá, corre para cá e não tem resultado. Jesus deve ser a prioridade, o principal compromisso. O resto a gente encaixa na agenda. Amém? Porque disse o Senhor Jesus: sem mim nada podereis fazer. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Passa, por favor. Diga comigo, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Como? Eu dizia assim ontem, né? Tudo o que se você é um profissional mais ou menos, o resultado é sempre menos. Não é mais ou menos, é sempre menos. Ou não é aquele que você gostaria. Se você é um profissional mais ou menos, se você é um cristão e a sua fé ela é mais ou menos, o resultado é sempre para menos. Nunca é aquilo que você gostaria. É sempre menos. Muitas vezes nós nos conformamos, aceitamos através das nossas atitudes em fazermos tudo mais ou menos, com pouca força. Quando você faz com pouca força, o resultado não é satisfatório. Mas quando nós colocamos força, que façam com toda a sua força, toda a direção é, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, não faça mais ou menos, não coloca pouca força, porque o resultado não vai te agradar e você não vai gostar dele.
Não é o que você quer. Amém? Não é o que você quer. E aí você vai ficar bravo, você vai ficar revoltado. Você vai dizer que Deus não está fazendo o que você gostaria e a culpa não é de Deus, você coloca pouca força. Você coloca pouca força na sua fé, você coloca pouca força nas suas orações, você coloca muito pouca força pode sentar os obreiros se conseguir, muito pouca força naquilo que Deus coloca para que você faça. Automaticamente, o resultado não é o que você espera. E não será o que você espera. Porque tudo que nós não colocamos muita força, o resultado é ruim. Amém, pessoal? E você sabe que eu não estou falando uma besteira. Você pode ser um incrédulo, que você sabe que o que eu estou falando é verdadeiro. Você pode não ter fé nenhuma, porque dentro da igreja eu sou ciente que tem homens de fé e homens totalmente incrédulos. É uma realidade. Mas você sabe, não precisa ser inteligente, não precisa nem ser de fé. Pode ser incrédulo, que isso você não pode negar. Que a pessoa, quando ela não coloca força naquilo que faz, o resultado é ruim. O resultado é sempre para menos. O resultado é sempre medíocre. E a consequência de uma fé mais ou menos, e eu parto da fé, porque o que tem a ver a fé? A fé é que nos move. A fé é que nos faz ter atitudes importantes ou não. É a fé. É a fé que me diz: opa, o Senhor disse, o que vier às suas mãos, o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Sabe por quê? Diga comigo: pois na sepultura, para onde vai, não há atividade. Se não há atividade, eu tenho que colocar força agora. Não há mais o que fazer, eu tenho que colocar força agora. Eu vou esperar morrer para ver se eu tenho seja um pouco feliz, um pouco realizado, um pouco... E ainda estou correndo o risco de... Se eu não coloco força na minha fé, estou correndo o risco de perder minha salvação ainda. O que é pior. Sofre aqui, sofre mais ainda depois. Na sepultura para onde você vai, diga, está amarrado? Diga comigo, está amarrado. Não há atividade. Por que está amarrado, bispo? Eu e você somos jovens ainda e nós cremos que nós vamos ser arrebatados. Amém? Então, nós não vamos para a sepultura coisa nenhuma. Entendeu? E o corpo pode até ir, mas a alma vai para o paraíso. Não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Ontem ainda a bispa falou algo muito importante no encerramento do jejum, que Salomão dizia que ele se dedicou a buscar a sabedoria. E nós sabemos que se nós temos que fazer, o versículo é claro, se nós temos que fazer alguma coisa agora, nós temos que colocar força agora e nos dedicar, bons planejamentos é agora, porque depois de morto não tem. Conhecimento, você tem que buscar agora. Depois de morto não tem conhecimento para buscar. Sabedoria, você tem que buscar agora. E se dedicar a se tornar uma pessoa sábia. Porque o versículo anterior, o versículo que nós lemos, nos ensina o seguinte: não seja tolo ou insensato na maneira de viver. Sejam sábios, não vivam como insensatos. Não viva como insensatos. Sabe uma das coisas que a Bíblia diz que nos faz insensatos? Ouvir a palavra e não praticar. E não procurar aplicá-la na sua vida. Tanto diz que nos faz um insensato, que diz que a nossa vida, a nossa casa está edificada na areia. Uma boa chuva que descer de problemas, uma boa enxurrada de problemas que correr, desmorona.
vai cair. Por quê? Porque está edificada na areia. Porque nós nos tornamos insensatos quando não aplicamos a palavra. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que nós estamos lendo aqui é conversa de religioso? Sim ou não? Eu gosto disso, porque as pessoas têm uma visão de religião, ou o que tem a ver a minha vida espiritual, minha vida religiosa? É um estilo de vida. Olha a orientação que nós recebemos, olha o direcionamento que nós recebemos, olha que coisa extraordinária. Espera aí, você quer ser bem sucedido? O que vier às tuas mãos para fazer, que faça com toda a tua força, porque na sepultura para onde você vai não há planejamento, não há conhecimento, não há atividade, não há o que fazer, é agora. Põe força agora, coloca foco agora, seja uma pessoa focada, faça um bom planejamento de vida, tenha foco, tenha projetos. Busque a sabedoria, o conhecimento, que isso vai fazer com que você chegue lá. Passa, por favor. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também, diga comigo, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu tenho que parar, analisar. Sabe o que é meditar, gente? Cruza as perninhas assim, fica assim. Não é isso? Não? Não tem gente que medita assim? Você nunca fez yoga? Não? O que é meditar? Você ficou sério, falou, o bicho manifestou lá? O que é meditar? Você pode ser uma pessoa que esteja buscando tanto a sabedoria como você quer ser honrada. Medite acerca de todas as tuas atitudes de insensatez e elimina toda insensatez, toda, porque um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra, ou ofusca. Não tem aquela pessoa que fala assim, você é uma pessoa maravilhosa, você tem qualidades maravilhosas, mas quando você age assim, suas qualidades aparecem. Não é assim? Sim ou não? Cuidado, porque você pode até ser uma pessoa sábia e estar buscando ser honrada. As atitudes de insensatez ofusca a sabedoria e a honra. Aí você se faz um tolo e jamais é honrado. Nós devemos, é uma coisa importante que devemos fazer, parar e analisar. O que seria uma atitude de insensatez? Cite para mim algumas. Cite para mim algumas aí, pastores. O pastor aqui disse gastos desnecessários. Uma insensatez? O que mais? Oi? Ser uma pessoa orgulhosa? O orgulho prejudica a gente? Sim ou não? Muito, porque a pessoa orgulhosa, vou te contar, ela toma uma atitude errada atrás da outra, em função do seu orgulho. Ela faz coisas em função do orgulho, coisas que ela não deveria fazer. E o que deveria fazer, ela não faz por orgulho também. O que é certo fazer, ela não faz por causa do orgulho também. E o orgulho impede a pessoa de ser humilde. E quando ela não sabe, ela dizer que ela não sabe e ela precisa de ajuda. É verdade ou não é? Eu conheço um monte de gente que está lá embaixo porque não tem capacidade de dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender. Ele é orgulhoso e não tem coragem de dizer que ele não sabe.
ou que ele não dá conta. É uma atitude de insensatez. O que mais, gente? O que seria uma atitude de insensatez? Um insensato toma atitude somente na emoção, só atitudes precipitadas. O que mais, gente? O que é ser uma atitude de insensatez? Mais ou menos o que ele disse aqui, ele disse agir por impulso. Ser preguiçoso é sim ou não? Tudo que você começa e quando bate um desânimo você para, é ser uma atitude, é ser insensato? Sim. E toda vez, se você não aprender a dar uma ordem em você, eu comecei, agora eu não vou parar, eu comecei, agora eu vou até o fim, não é uma atitude de sabedoria? Sim ou não? Porque a sua atitude de insensatez vai fazer com que você comece mais uma coisa e pare no meio do caminho, e aí você tem um histórico enorme de uma série de coisas iniciadas e nenhuma concluída, nenhuma terminada. Tudo que você começa, você para. Não é ser um insensato? Sim ou não? O que mais? Não ouvir bons conselhos? Não ouvir bons conselhos como este que você está recebendo? Não ouvir bons conselhos é uma atitude de insensatez? Vai estragar o perfume, hein? Vai virar mosca morta. Vai estragar o perfume. O que mais, gente? Desobediência? Mentiroso? Ser um mentiroso é uma insensatez? Sim ou não? Quem mente não faz cliente? Quem mente não faz cliente. Não faz. Quem mente perde cliente. O que mais? Ser precipitado? Sim. Em vez de cuidar da sua vida, cuidar da vida dos outros? Mega insensatez. Porque os outros não vão pagar a sua conta, ou suas contas. Cuide da sua vida, foque no que é seu, né? Na sua vitória, gaste energia na direção certa. Poderíamos ficar aqui, você não quer falar, mas, bispo, eu sou tão sábio que eu me recuso até pensar na insensatez. Não sei nem dar exemplo de insensatez, bispo, que eu não tenho uma sequer, entendeu? Como você diz, meu maior defeito, como todo mundo sempre diz, meu maior defeito, sabe qual é, bispo? Gosto de tudo certinho. Meu maior defeito, bispo, sabe qual é? Confiar demais nos outros. Ele não tem defeito, é só qualidade. Já viu isso ou não? Sim ou não? Eu tenho um defeito muito grande, eu confio demais nos outros. Nós poderíamos terminar o sermão aqui só falando de insensatez. Esse eu não vou ler inteiro, só vou ler uma parte, tá? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Repita comigo: tempo de plantar. No tempo de plantar, você não plantar, você se acomodar, você negligenciar, não é uma insensatez? É o tempo de plantar. No tempo de plantar eu deveria estar plantando, porque eu não planto hoje e colho amanhã. Há um tempo para plantar, o tempo que nós plantamos, e o tempo de se arrancar ou de colher aquilo que plantamos. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque falando de Deus, dos propósitos de Deus, que é aqui que eu vou pular, pula para, se não me engano, Deuteronômio,
se não me engano era, de ontem ainda. Aí que está a grande insensatez, nós falávamos sobre isso ontem. Houve um momento que o Senhor disse assim: Canaã é de vocês, entra e tome posse dela. Eu estou dando a vocês, entre e tome posse dela. E aí, começou, depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos para Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegam à Serra dos Amorreus, ao qual o Senhor nosso Deus, diga comigo, nos dá. Passa. Vejam, o Senhor o seu Deus põe diante de vocês essa terra. O Senhor vosso Deus põe diante de vocês essa terra. Diga comigo: entrem na terra e tomem posse dela. Entre e toma posse. Não está dizendo que não tinha que lutar, e não está dizendo que não tinha que guerrear. Entre e tome posse. Não está dizendo que não tinha que lutar. Era entrar, lutar e tomar posse. Entrar, guerrear e tomar posse. Entre e tome posse conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo, nem desanimem. Diga comigo: não tenham medo, nem desanimem. Pode passar. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, e isso escolhi 12 de vocês, um de cada tribo, e eles subiram na região montanhosa, chegaram a um vale de Escol e o exploraram. Trouxeram. Ficar no vale de Escol é insensatez? Sim ou não? Sim, gente? E tomar Escol? Muita insensatez também. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir. Diga comigo: vocês, contudo, não quiseram ir. O Senhor falando: entre, tome posse da terra, a terra que o Senhor deu a vocês. Entra, toma posse. Vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra o Senhor, contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, que são gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês, diga comigo, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Apesar de todo esse incentivo, apesar de toda essa promessa, apesar do Senhor dizer que era de vocês para entrar, tomar posse, que Ele lutaria por vocês, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor. Ficaram lá na tenda de vocês reclamando, se queixando, murmurando, falando asneiras. Tenda é o que, gente? Casa. Ficar lá na casa de vocês falando besteira, se queixando, reclamando. Passa. Que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa coluna e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei aos seus antepassados.
exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá e darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Diga comigo, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Não foi injustiça não, foi uma fraqueza que ele teve também. Ele acabou entrando na mesma linha ali e perdeu também. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eles não têm essa malícia que vocês têm, eles são puros, eles são inocentes, então eles vão entrar. Eu darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, diga comigo, deem meia volta e partam para o caminho, pelo caminho do Mar Vermelho. Olha aqui, eu não disse, vai, entra, toma posse. Eu dei a vocês? Eu disse que eu lutaria por vocês, não disse? Eu disse. Eu disse, não tenham medo, não desanime, esforcem-se. Não disse? Eu disse. Agora é o seguinte, vocês não creram, pode dar meia volta. Nós falávamos ontem acerca de algo muito importante. Quando Deus nos faz uma promessa, ou nos dá uma direção, e essa direção é dada por Ele, Ele nos dá graça, Ele nos dá unção, Ele nos dá poder para realizarmos, para alcançarmos. Aquilo que nós achamos que não conseguimos, aquilo que nós achamos que não temos força, que não temos capacidade, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá unção, ainda que seja muito difícil. Ele nos dá graça, Ele nos dá poder, Ele nos dá unção para fazer. Quando nós nos tornamos incrédulos, quando nós blasfemamos, nós não cremos, somos insensatos, não cremos na palavra do Senhor, não confiamos no que o Senhor tem nos falado. Então, há um tempo determinado para todo propósito. Aqui passou o tempo deles. O Senhor diz: quanto a vocês, deem minha volta e partam para o deserto, para o Mar Vermelho. Pode voltar para trás, pode voltar, vocês não vão entrar mais. Aí, olha lá, então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, não lute, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Quem está entendendo, por favor? Nós precisamos, a relação com Deus é como a nossa relação com o homem. Olha o que acontece muito no meio de vocês. Geralmente você pede algo para uma pessoa, você incentiva, você motiva. Vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, você pode, você é capaz. Vamos, não muda nisso, não, muda essa atitude, muda esse gesto, essa maneira de ser, muda, vamos, Deus quer nos abençoar e toda aquela... Você vem lutando, chega um momento que você diz: chega. Aí a pessoa fala: não, para mim já não importa mais. Passou, teu tempo passou. Nós somos assim. Você está lutando, você está esforçando, você está motivando, você está... Não, agora é outro. Chega, cansei. Faz tempo que eu estou te empurrando, faz tempo que eu estou te incentivando, faz tempo que eu estou... Nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado. Por isso que a relação com Deus, mais ou menos, causa isso. A pessoa nunca entende quando Deus está falando, quando Deus está dando uma direção a ela. Quando Deus está falando vai, ela está morrendo de medo, ela não acredita,
eu serei com você, eu estou te dando graça, vai tomar posse, porque eu serei. Não vai ser fácil, mas eu sou com você, vai dar certo, vai na fé, confia em mim. A pessoa, mas eu não posso, não tem jeito, não dou conta, não é bem assim e tal. Por isso que a relação superficial com Deus faz com que um monte de pessoas estejam vivendo situações semelhantes. Quando eles se despertavam, agora nós vamos, o Senhor falou, não, agora eu não estou mais com vocês. Mais ou menos assim, cansei, não estou mais com vocês, agora não adianta mais. Amém, pessoal? Por isso que toda situação, vai para, por favor, para 2 Timóteo 1,7. Toda situação, você precisa estar atento. A maior guerra que você enfrenta é uma guerra interna, é com você mesmo. Essa é a maior batalha que você enfrenta. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 1,7. Diga comigo, pois Deus não nos deu espírito do quê? Todas as vezes que você for covarde, combata esse sentimento. Trava uma guerra e rejeite esse sentimento, porque Deus não te deu espírito de covardia ou de temor, de medo. Combata, rejeite, repreenda da tua vida. Repreenda o espírito, porque o medo vai impedir que você tome posse de uma série de bênçãos que Deus tem para você. O medo vai torná-lo tímido, covarde. Você sempre terá medo do novo. Tudo que é novo vai te causar pânico. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus é comigo. Não é aquela vozinha maligna que deve prevalecer. Você não pode, é novo, você nunca fez isso, não, mas não está dando certo para ninguém, vai dar para você. A vozinha ficou maligna, não ficou gay não, né? Maligna, é diferente, entendeu? Diferente. Você viu que não tem nem trejeito, é duro. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, diga comigo, mas de... Você pode, Deus te deu espírito de... Você pode, poder, capacidade, força. É isso que você tem que dizer a você. Qual é o seu nome? Fala o seu nome aí. Diga, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. Mais uma coisa, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é a palavra que eu mais gosto. Equilíbrio. Nem de mais para lá, nem de mais para cá, a pessoa sempre equilibrada, sempre de bom senso, não tem excesso para lá, nem excesso para cá. E quando eu falo excesso, é excesso para a vida. Em tudo. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio nas atitudes, equilíbrio naquilo que vai fazer, equilíbrio nas palavras, equilíbrio para comer. Horas, tem gente que horas come demais, horas já não quer comer mais nada, né? Porque agora eu estava comendo demais, agora eu quero comer só um pouquinho, porque eu não posso mais. Equilíbrio, é melhor sempre manter o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Nunca faz outra vez, quer fazer tudo de uma vez. Entendeu ou não? Nunca faz, aí quando vai fazer, não, agora eu preciso fazer de uma vez. Já saiu do equilíbrio, já perdeu o equilíbrio. Equilíbrio está junto com domínio próprio, autocontrole, equilíbrio. Mais uma vez, diga comigo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse o espírito que você tem que tomar posse. Porque o espírito de covardia, o espírito do medo, o espírito do temor vai causar isso aqui em você. Vem para Mateus 14, 22.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, diga comigo, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O medo fez com que eles vissem Jesus como? O medo faz com que a pessoa enxergue fantasma. Existe? O medo faz com que as pessoas enxerguem aquilo que não existe. O medo faz com que as pessoas enxerguem aquilo que... Diga comigo, o medo faz com que as pessoas enxerguem o que não existe. Elas veem fantasma, o que não existe. Ela vê algo que não existe. Ela vê um monstro, ela vê um bicho. O medo distorce a visão da pessoa, a capacidade de discernimento da pessoa. Por isso que o medo tem que ser combatido, deve ser repreendido, rejeitado, expelido. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Diga comigo, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. A gente pararia aqui, bateria a palma, né? Olha que coisa linda. Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Estava vivendo já um milagre. Estava vivendo o sobrenatural. Estava ou não estava? Sim. Estava ou não estava? Sim. Passa. Mas quando... O que está escrito? O que começou a acontecer? E? Ele já estava vivendo algo sobrenatural. Enquanto só estava ali focado no venha de Jesus. Focado em Jesus. Mas ele foi reparar o vento. Ele reparou o vento. E ele que já estava vivendo um milagre, começou a afundar. Ele que já estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, começou a afundar. Vou fazer uma pergunta a você: foi o vento que o afundou? Foi o quê? Então não é o vento, não é a tempestade, é o sentimento que está dentro que afunda. O medo que anula a fé. Não são fatores externos que te afundam, não são fatores externos que te prejudicam, são internos, o que está dentro de você, o que você permite que entre. Quando você começa a olhar para o vento, quando você começa a olhar na direção errada, quando você começa, você pode até estar, você
quando você deveria, como no caso do Pedro aqui, ele poderia dizer assim: não vou olhar, já estou vivendo um milagre, já estou vivendo um sobrenatural, não vou olhar, ainda que o vento dá uma balançada, uma empurrada, não vou olhar, já estou vivendo, e vou continuar, Jesus é comigo, amém? Ele foi olhar o vento, e ficou com medo, mas quando reparou o vento, olhou na direção errada, ficou com medo, então captou com os olhos e entrou para dentro. Quando entrou o medo anulou a fé, começando a afundar. Vou repetir, não são os fatores externos que te afundam, são os fatores internos, é o que entra e anula a tua fé, te tira do foco, aquilo que entra e te tira do foco, aquilo que entra e ofusca a tua visão espiritual, aquilo que entra causa o medo de afundar, medo de se afogar, medo de não dar certo, medo de não vencer, medo de não continuar vivendo esse milagre. Quantas pessoas têm vivido já milagres e estão com medo de não continuar vivendo esse milagre, não continuar com os mesmos resultados? E o medo vai tomando conta, o medo impede que a pessoa faça as coisas da maneira certa, o medo faz com que a pessoa enxergue fantasma, o medo faz com que a pessoa enxergue o que não existe, o medo faz com que a pessoa cesse a atitude de fé e comece a agir na carnalidade ou incredulidade, e aí afunda. Amém, pessoal? Cuidado com o que está dentro de você, cuidado com o temor. Por isso, eu volto àquela velha conversa que a fé deve ser protegida. A fé deve ser totalmente protegida. Como se protege a fé? Como se protege a fé? Como, gente? Se protege a fé assistindo o Jornal Nacional, assistindo... Quais são as novelas atuais? Não, vem com Xi não. Qual bispo o senhor está perguntando? Das 6, das 7 ou das 9? Tem agora das 11 também. Tem uma minissérie nova, bispo, é justamente o que prejudica a fé. Como é que se protege a fé? Por exemplo, hoje você está aqui, quem está no Espírito, a fé está sendo alimentada, fortalecida. É verdade ou não é? No momento que eu estou falando aqui, você já está olhando para tudo, você já está conseguindo enxergar como você deve agir, você já consegue enxergar onde está o problema, que os sentimentos que você permitiu que entrasse, atitudes que você permitiu que entrasse, que você não pode, que você tem que combater. Então você está protegendo a sua fé, você está alimentando a sua fé. Você, no decorrer do dia, nós já começamos o dia em oração, nós já começamos o dia meditando, nós já começamos o dia buscando um versículo bíblico, uma referência bíblica, nós já começamos o dia, não olhamos, não importa o que está acontecendo, o que passa na televisão, noticiários para mim não importa, não importam noticiários, não quero saber como as coisas estão, eu estou na fé, eu estou na dependência de Deus, já estou caminhando sobre as águas e vou continuar caminhando sobre as águas, em nome do Senhor Jesus. Não vou contaminar os meus olhos, não vou olhar para os lados, vou manter focado em Jesus, para que nada entre e anule a minha fé. Eu protejo a minha fé, eu escolho muito bem com quem eu falo, eu escolho muito bem para quem eu trago perto de mim, porque eu não quero pessoas para contaminar a minha fé de maneira alguma, nem com negativismo, nem com pessimismo, nem com pecado. Eu protejo a minha fé.
Não aceito más conversações perto de mim. Ah, você viu aí? Ih, agora o país agora vai quebrar. Ah, o país agora vai arrebentar tudo. Não sei onde nós vamos parar. Ih, guarda esse discurso para o senhor. Não fica perto. Não fica perto. Noticiários, jornais, não interessam. Nós vivemos por fé. Nós estamos na dependência de Deus. Entendeu? Deus cuida do seu povo. Diga comigo, Deus cuida do seu povo. Diga, então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então o que está passando ali não serve para nós. O que está passando ali não serve para nós. Amém? Não serve para nós. O que está passando ali de negativo não serve. Porque eu creio na palavra. Pedro afundou porque foi olhar, reparar aonde não deveria reparar, permitiu que o medo entrasse, o medo anulou sua fé e ele começou a afundar. Tem muita gente que começou a afundar depois que o medo entrou. Porque se voltar lá atrás, vai lembrar que com tudo, com todas as guerras, com todas as situações, estava aí na fé, estava no Espírito, estava em oração, estava buscando, estava se fortalecendo. Que inclusive, quando a fé está enfraquecida, a pessoa mal vai à igreja. Que é como se não adiantasse. É como se não fosse o que vai resolver a situação dela. E pelo contrário. Pelo contrário. É justamente o que vai resolver. É justamente o que vai mudar. Amém, pessoal? Enquanto ele estava só no venha de Jesus, focado só no venha de Jesus, confiando somente em Jesus, não olhando para nada nenhum, ele estava vivendo o sobrenatural. Foi reparar o vento, foi olhar na direção que não era para olhar. Ficou com medo, começando a afundar, gritou: salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, diga comigo, homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida e o medo anulam a fé. A dúvida e o medo afundam o homem. Naufraga. Afunda. Amém? Rejeite, combate. Combata o medo. Combata a dúvida. Eu creio. Eu confio. Eu rejeito o espírito do medo. Deus não me deu o espírito do medo. Deus não me deu. Se Deus tem falado comigo, vá e tome posse, eu vou e vou tomar posse. Não vou ter medo. Não vou temer. Vou e vou tomar posse e Deus vai me honrar. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, nós vamos orar e nós vamos orar forte. Você não vai permitir, coloque isso dentro de você, quando Deus te dá uma direção, e você crê e segue na direção que Deus está te dando, Ele te dá graça, Ele te dá poder, Ele te dá unção para realizar. Vou repetir. Quando Deus te dá uma direção, ainda que seja muito difícil,
que exija de você coragem, ousadia, que você tenha que lutar. Como o Senhor disse, entre e tome posse. Ele te dá graça, Ele te dá unção, Ele te dá poder para realizar, para fazer. Eu tinha uma série de referências bíblicas aqui, Deus combatendo todas as desculpas que os homens de Deus deram. Ele não aceitou nenhuma. Eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou menino, eu não tenho experiência. Não, ele cortou tudo isso. Ele cortou tudo isso, foi eliminando tudo. Sou eu que capacito, sou eu que te dou força, foi eu que fiz tua boca, fui eu que te fiz. Então, ao invés de apresentar as dificuldades, eu devo apresentar a Deus: Senhor, me capacita, me dê força, coloca palavras na minha boca, me dê sabedoria, oh meu Deus, me dê visão, oh meu Deus, eu não me sinto capaz, mas me capacita para isso. Está entendendo? Mas muitas vezes a gente não fala com Deus e fica assim: eu não posso, eu não dou conta, não tem jeito, não dá. Não, Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Oh meu Deus, me encha de força, me encha de coragem, me encha de capacidade, meu Deus. Sozinho eu não posso, eu vou entrar e eu vou tomar posse, mas meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu não tem como eu vencer essa batalha, não há como eu vencer essa guerra. Me encha de força, me dê direção, me dê visão, me dê sabedoria. Oh meu Deus, me capacita para vencer esse desafio, me capacita para realizar esta grande obra. Meu Deus, me dê poder para isso. Fica apresentando a Deus só desculpa não. Não fica não, gasta. Já que tem que abrir a boca para falar, fala então, orando, pedindo a Deus que te capacite. Eu teria aqui uma série de referências agora de homens que vieram apresentando desculpas e o Senhor foi eliminando todas elas. Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia. Então não seja covarde, mas de poder. Espírito de poder, capacidade para fazer, capacidade para realizar. Muitas vezes age com desequilíbrio. Ele não te deu o espírito de desequilíbrio, equilíbrio. Ele te deu um espírito que te mantém em equilíbrio. E isso faz de você uma pessoa bem-sucedida. Amém, pessoal? Não permita, não seja você esse que o Senhor disse assim: ai meu Deus, agora eu vou, agora pode dar meia volta. A minha volta, cansei, filho. Estou lutando com você há tanto tempo, cansei. Eu falo com você, eu te motivo, te dou a direção, mostro o que você tem que fazer. Eu uso de todas as maneiras para te empurrar, mas você não quer. Cansei. Não seja. Que nós não sejamos esse. Porque o povo de Israel, parte deles, vocês não. Chega, pode dar meia volta. Não, mas agora nós vamos. Não adianta ir porque vai sozinho. Não adianta ir que agora vocês vão sozinhos. Porque agora já não estou mais com vocês. Por isso que nós precisamos saber: é tempo de plantar, é tempo de plantar. É tempo de plantar, é tempo de plantar. Se Deus mandou plantar, vai plantar. Se Deus mandou entrar e tomar posse, entre e tome posse. Se Deus falou venha, você já está vivendo o milagre, você não afundou, você já está vivendo algo sobrenatural. Não olha para o lado não. Não vai colocar os seus olhos na direção errada, porque aí começa a reparar o que não deve reparar, começa a entrar sentimentos de medo, de dúvida, de incredulidade e começa a afundar. Não são fatores externos, e sim internos. Entendeu? Ficou claro isso? O que afundou aqui não foi o vento, e sim o medo. Não foi o que estava fora, e sim o que está dentro. Quer dizer a você que não é a crise, não é a tempestade que está lá fora, e sim o que está aí dentro. Leve isso muito a sério. Leve isso muito a sério. Não são fatores externos, são fatores internos.
Os fatores internos, o medo, a dúvida, a incredulidade, anula a fé, faz com que você deixe de agir com fé, tome decisões por fé, siga na fé, siga com aquelas atitudes que Deus está esperando e, consequentemente, está afundando. Deus não nos deu o espírito de covardia, não seja covarde. Não te deu o espírito de medo, não tenha medo. E você vai começar essa oração por aí: não aceita o espírito de covardia. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente fica revoltado com tanta coisa, e é uma revolta idiota que não acrescenta nada, não traz resultado benéfico nenhum. Há momentos que nós precisamos nos revoltar realmente com aquilo que está nos prejudicando, com aquilo que está nos prejudicando, aquilo que entrou dentro de nós, com situações que nós estamos vivendo, e aquela revolta, mas aquela revolta positiva. Chega, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais isso, não aceito mais esse sentimento, não aceito mais esse medo, não aceito mais essa covardia, não aceito mais. Chega, eu tenho medo de tudo, tenho medo do novo, tenho medo de dar passos de fé, medo de tomar posse daquilo que Deus mandou, tenho medo, aquela revolta. Chega, estou revoltado com aquilo que está dentro de mim, estou revoltado com essa fé mais ou menos que eu estou vivendo, estou revoltado com essa fé mais ou menos. Tem uma outra definição de mais ou menos? Medíocre. Estou revoltado com essa fé medíocre que eu estou vivendo. Estou revoltado. Chega, não aceito mais. Não vou deixar de viver essas glórias que Deus tem para mim, tomar posse dessa grandeza que Deus tem para mim. Chega, não aceito mais o espírito do medo, não aceito mais o espírito da covardia, não aceito mais o espírito do temor, não aceito mais, em nome do Senhor Jesus. Amém?